Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o foco aqui em modelo estatístico, que faz parte desse quebra-cabeças, que é o processo de laudo de avaliação, para poder simplificar para vocês cada uma das etapas. Vocês já têm sobre análise de documentos no nosso perfil, aí para vocês poderem se inteirar, vistoria, coleta de dados e hoje eu vim falar sobre modelo estatístico. Para quem nunca viu um laudo de avaliação na vida, para quem nunca conseguiu entender pela complexidade da norma ou pela falta de informação, quais são as etapas do laudo, isso aqui ajuda muito a visualizar para que você saiba para onde você está indo. E entender qual a importância de cada etapa para a valoração final do bem avaliando, certo? Portanto, só recapitulando, na análise de documentos, você vai fazer aquela compatibilização de todos os documentos que você recebe ou solicita para ver se não tem nada incoerente entre um documento e outro. Depois, você vai para a vistoria com a documentação conferida em mãos. Na vistoria, vocês podem checar lá no vídeo de vistoria, vocês vão ter vários pontos a serem verificados e as fotos a serem tiradas e tudo mais. Depois, a gente chega no escritório ou em casa, aí no seu computador, e faz a coleta de dados, ou seja, coleta vários elementos amostrais compatíveis com o imóvel que você estiver avaliando para montar um modelo estatístico. Então, para que haja esse processo do modelo estatístico, você precisa fazer essas outras etapas muito bem feitas. Aqui, por que a etapa da análise de documentos é importante antes do modelo estatístico? Porque essa etapa é onde ela te permite dizer se você deve avançar com aquele processo ou não, por onde ir. Ela vai te dar as diretrizes. A etapa da vistoria é onde você vai ver o imóvel que você vai avaliar. Para isso, você precisa analisar várias questões construtivas e a compatibilidade do bem, avaliando lá no ato da vistoria, com a documentação que você verificou. Tá vendo como as etapas são muito interligadas? Justamente por isso a ideia do quebra-cabeça. Uma depende da outra. Na coleta de dados, você vai coletar dados conforme o imóvel que você viu na vistoria, mais assemelhados possível, certo? E depois a gente vem aqui para essa fase 4, que é o modelo estatístico. O pessoal tem bastante dúvida, realmente pela falta de se falar mais sobre isso. Vamos desconstruir um pouco a ideia da modelagem estatística, trazendo ela mais perto, mais para dentro do nosso universo de arquitetos e engenheiros que estão aí começando na área de avaliação. O modelo estatístico, ele é desenvolvido quando a gente fala em inferência estatística, o método comparativo de dados do mercado por inferência estatística, de acordo com a norma de avaliação, é desenvolvido através de um software de avaliação, tá? Existem outros métodos de avaliação, mas eu estou focando aqui no inferência estatística porque é o método de avaliação cobrado pelos bancos para você entrar e fazer parte dos credenciados, dos bancos que prestam serviço e recebe as demandas e fatura dentro dos bancos aí por todo o Brasil. Eles pedem que você tem que ter um certificado de 20 horas de inferência estatística. Você tem que ter um certificado de avaliação de imóveis com aplicação de inferência estatística. Esse certificado precisa constar 20 horas, tá? Pelo menos. Então, inclusive, é o que nós trabalhamos dentro do programa de mentoria. Isso é um documento indispensável, é a sua certificação. E isso mais o seu laudo de avaliação produzido para que você mostre a sua capacidade técnica. Eu tenho o certificado, beleza, de inferência e tenho também aqui a prova do que eu sei fazer, a prova do que eu aprendi. É essa experiência que você precisa ter para trabalhar para os bancos, tá? Além disso, o modelo estatístico, então, ele é feito através de um software
Outra dúvida comum do pessoal que quer se credenciar é, eu preciso do certificado, eu preciso fazer o meu laudo e todos os outros documentos que a gente sempre fala. E esse software, como é que ele como que ele é e tem mais de um, qual que eu uso, enfim. O software de avaliação, existem vários softwares. Porém, eu trabalho com um que é muito bem aceito pelos bancos, pela maioria dos bancos. A maioria dos bancos prefere esse software, que é o TSS-REG. Ou TSS-REG ou o SysDea. Mas eu padronizei em trabalhar com TSS-REG por ser mais fácil trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo e seguir uma sequência de raciocínio trabalhando com um software só, tá? Porque a plataforma ela tem ali uma interface um pouco diferente, mas o resultado vai ser o mesmo, tá? O TSS-REG, eu gosto que ele acaba simplificando algumas coisas, a gente consegue entender melhor de onde veio, para onde vai. Então isso para quem está começando eu acho bem importante. O software, ele traz toda uma sequência que você precisa realizar, desde importar os dados do Excel. Que dados, Viviane? Esses dados aqui, da coleta de dados. Porque quando você faz a coleta de dados, você faz no Excel. Então, eu fui passando para vocês aí no vídeo de coleta de dados como é que você faz essa coleta. Claro que além das coisas que a gente coloca aqui, precisaria de muito mais tempo, né, para poder evitar as lacunas e trabalhar todos os tópicos e tal. Mas é para você ter uma visão geral desse processo. Quando a gente fala no software, ele trabalha para que você coloque todos os dados coletados aqui na sua planilha de coleta de dados, independente de ser casa, apartamento, terreno, enfim. Você coloca todos esses dados, traz para dentro do software e ali dentro você começa a fazer ciclos de modelagem. Eu chamo de ciclos de modelagem porque cada vez que você vai calculando, encontrando uma melhor equação dentro do software, o que é a melhor equação? Que melhor se enquadra em todos os coeficientes da norma. Cada vez que você vai encontrando a melhor equação, você vai analisando se está enquadrando ou não. Mas qual é a sacada? É você não virar piloto de software. Virar piloto de software seria você simplesmente sentar na frente do software, importar os dados do Excel e sair apagando todo o pontinho que não estiver colaborando com a sua vida. Então, a ideia é que você sente na frente do computador, traga os dados do Excel para dentro do software e ali dentro você possa ir verificando o que aparece de pontinhos destoantes, que são dados amostrais, pontos influenciantes que podem estar deformando a sua amostra ou prejudicando, e entenda se aquilo realmente está prejudicando ou não, de que forma aquilo está interferindo no seu trabalho, nos seus resultados. Vamos passar por alguns tópicos importantes de dentro desse ciclo de modelagem. Um dos tópicos é quando a gente fala no coeficiente de... Vou fazer com essa caneta, que essa aqui não está muito boa. Coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação... Coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, ele, pela norma, por exemplo, ele precisa estar acima de 0,7. Ele vai determinar o quão consistente está se consistente e fidedigno está os seus resultados da avaliação. Então, por que aqui não é 100, então, Viviane, em vez de 0,7, por que não é 1? Que estaria 100% fidedigno com o valor daquele imóvel? Porque a norma de avaliação, ela já trabalha da seguinte forma. Ela diz, uma amostra nunca vai ser 100% perfeita. Ou seja,
nós temos aqui vários elementos, vamos dizer, várias casas que você coleta parecidas com esse imóvel que você fez a vistoria. E aí você coleta os mais parecidos possível, vamos dizer que coletou vários aqui, traz para dentro dessa amostra. Ou seja, isso aqui é a sua amostra e isso aqui são os seus dados amostrais ou elementos amostrais, tanto faz, tá? Mas lembre-se que aí o plural deles é a amostra. Não quero ver ninguém escrevendo isso diferente no laudo, porque de certa forma já gera um receio não usar os termos técnicos corretos. Portanto, a norma diz o seguinte: você só teria uma amostra 100% perfeita se todos os dados fossem exatamente iguais. Como, por exemplo, se você estivesse fazendo numa situação hipotética uma avaliação de um produto que é industrializado. Vamos pegar aqui esse apagador. Se você estivesse fazendo uma amostra hipotética desse apagador e você vai coletar outros apagadores no mercado, todos os apagadores são iguais. Aí sim é uma amostra 100% perfeita. Ou seja, não tem divergências de características entre eles. Mas se você tiver um apagador menor, maior, outro que tem uma outra qualidade e tal, já tem divergência entre eles. E o que você vai precisar fazer? Tratar esses dados para que estatisticamente eles fiquem alinhados, para que a sua amostra se torne homogênea dentro do software, tá? Portanto, você veio aqui, você coletou, você gerou a sua amostra estatística, vai trabalhar a inferência dentro do programa, do software. E aqui não dá para ser 1, porque 1 seria equivalente a 100% de perfeição, de coerência com o valor real ali de mercado. Ao que se deve esses outros 30% que sobra aqui, vamos dizer, que a norma diz, ou quanto menos melhor, ao que se deve? A todas essas variações que nós não podemos controlar. Quais variações? Quando você vai coletar uma casa, por exemplo, você vai coletar várias casas, por exemplo, para avaliar um imóvel, uma casa em uma determinada região, você pode controlar algumas coisas. Como que você controla algumas coisas? Por exemplo, você tem lá uma casa aqui no bairro A, você tem uma outra casa que é no bairro A, mas ela já é maior. Aqui você tinha uma casa menor. Aqui você tem uma outra casa que é do mesmo tamanho, mas ela tem mais quartos. Enfim, elas têm as suas variações, porque elas nunca vão ter todas as características semelhantes. Elas vão ter a maior parte possível de características assemelhadas. Portanto, você precisa tratar as características que estão dando diferenças entre uma e outra através de variáveis. Essas variáveis, elas são a expressão numérica das características físicas, sejam elas qualitativas ou quantitativas. Simplificando, características qualitativas são aquelas características de acordo com o padrão do imóvel, qual a qualidade mesmo dos materiais que foram aplicados ali, qual o arejado é o imóvel, quão amplo é o imóvel, que tipo de acabamento foi utilizado, esse tipo de coisa. Agora, as características quantitativas são aquelas ligadas à quantidade mesmo, que são quantidade de quartos, quantidade de garagens cobertas, quantidade, enfim, várias quantidades de várias coisas, de suíte e tudo isso, tá? Então, você precisa saber que existem as qualitativas e as quantitativas, que são as variáveis. Essas variáveis refletem as características físicas do imóvel, por exemplo. Você tendo isso em mente, que tem as qualitativas, tem as quantitativas,
a gente transfere isso para dentro das variáveis. Então, todas aquelas divergências, como em caso de casa, todas as divergências como quartos, suítes, garagem, todas as características que são quantitativas e todas as outras que são qualitativas, padrão, entre várias outras, nós conseguimos tratar. E como é que a gente trata? Colocando elas como uma variável para ver a relevância delas dentro do modelo estatístico, quais funcionam de acordo com a norma, quais não dentro do modelo, e a gente trata elas. Porém, mesmo que a gente trate as variáveis, o máximo de variáveis que a gente conseguir, transforme essas características em variáveis, coloque dentro do software e trate, dificilmente todas vão funcionar. E por quê? Na verdade, não é para funcionar todas mesmo, porque umas são mais relevantes, outras não. E existe uma fórmula dentro da norma técnica que para cada quantidade de variáveis você precisa ter uma quantidade de dados coletados. Para você fazer tudo isso funcionar, e muito mais que isso, na verdade, para funcionar, precisaria de uma quantidade gigante de dados amostrais. Mas tá, Viviane, eu quero coletar uma quantidade gigante de dados amostrais. Inclusive, eu mesma já fiz esse teste de coletar 200 dados amostrais para ver quantas variáveis eu consegui utilizar. Mesmo assim, não vão ser utilizadas todas, porque não quer dizer que quanto mais variáveis ligadas você tiver, melhor é o seu modelo estatístico. Não. A qualidade, a consistência, a confiabilidade desse modelo estatístico depende muito mais de todo o enquadramento da norma em ter uma amostra fidedigna, homogênea, do que em ter vários dados, uma montanha de dados, mas que tem ali muitas divergências a serem tratadas, tá? Uma coisa legal para vocês saberem é que quando você vai coletar uma amostra aqui para lançar no modelo estatístico, é interessante que você não pegue a menor área do dado, não pegue um dado com uma área menor do que metade da área do seu imóvel avaliando. E não pegue um dado com uma área maior do que o dobro da área do seu imóvel avaliando. Isso já vai permitir que você tenha um norte e falar, opa, é por aqui que eu começo, e vai te dar um parâmetro de atuar dentro daquele intervalo. Isso para que você não destoie muito e seus dados, sua amostra no final, ela gere uma nuvem mais ou menos assim. Isso aqui é uma nuvem homogênea dentro do software, por exemplo, tá? Agora, se a sua coleta de dados ela for muito espalhada, muito distoante um dado do outro, e não tiver uma certa preocupação, quando chegar aqui no software, no modelo estatístico, pode ser que a sua nuvem fique assim, ó, espalhada. Às vezes até um lá perdido na vida. E aí, o que pode acontecer? Isso aqui, pela norma de avaliação, quando a gente está trabalhando com modelo estatístico, se chama homocedasticidade. Vou trocar essa caneta. Esse daqui, que já é mais distoante, se chama heterocedasticidade. Certo? Então, esse aqui forma uma nuvem. Esse aqui seria uma nuvem bem estranha, né? Não daria muito para fazer uma nuvem aqui. E possivelmente, quando você tem esses pontos muito distantes, eles se transformam facilmente em outliers. O que é o outlier? O outlier, na verdade, ele não é assim do mal. Ele é mais ou menos do mal. O outlier
ao contrário do que muita gente diz, você não tem que simplesmente chegar e apagar o outlier porque ele não deve existir. Não, não é assim. O outlier, pela norma de avaliação, ele é sim um ponto influenciante que está fugindo ali dos padrões dos outros, porém, ele pode ter um motivo para estar ali. E é por isso que eu reforço a ideia de não simplesmente pilotar um software como se também fosse uma máquina. Você precisa analisar, tá, fiz uma coleta de dados que na hora que eu joguei no software ficou desse jeito, bem esquisito. O que eu preciso fazer? Eu preciso ver os pontos distantes, principalmente no TestReg eles aparecem em vermelho. Eu preciso ver esses pontos e falar assim, vou analisar um por um. Eu vou lá na minha coleta, dentro do próprio software você consegue fazer isso, e vou analisar por que ele está tão diferentão dos outros, certo? Quando você faz essa análise, você vai percebendo e vai aprendendo a ter um senso de avaliador no sentido de esse daqui, ele tá com uma área grande, mas tá com um valor unitário pequeno, ele tá com uma área grande, tá com um valor unitário muito grande. Então, esse tipo de análise é mais profundo, né? Não tem como eu fazer uma análise desse perfil aqui agora, mas você precisa ter em mente o seguinte, quando você vai para a modelagem estatística, você tem as variáveis que são positivas e as variáveis que são negativas. O que é isso? As variáveis positivas são aquelas que quanto mais, melhor. As variáveis negativas são aquelas que quanto menos, que quanto mais, pior, tá? Variável positiva, quanto mais melhor. Variável negativa, quanto mais pior, tá? Então, nós temos alguns exemplos. Variável distância ao polo valorizante. Quanto mais é pior. Então, ela é uma quantitativa, porque é medida em metros ou em quilômetros, e é pior quanto mais longe. E aí, pense vendo a cidade ali de cima. Quanto mais longe está aquele imóvel daquele polo, ele possivelmente vale menos, de acordo com essa nossa hipótese. Portanto, isso implica que é pior para quem? Para o valor unitário. Quanto mais distante do polo valorizante, pior para o valor unitário. Portanto, esse tipo de pensamento é o que vai te ajudar a fazer a classificação e a determinação das variáveis. Você entendeu que aqui você tem algumas variáveis, você traz as variáveis para o software com o modelo, com a coleta de dados, e aqui dentro você precisa ter em mente que a sua função é fazer o enquadramento na norma de avaliação e deixar essa amostra o mais homogênea possível, o valor mais confiável possível, o mais próximo possível do valor real de mercado, porque é isso que você vai definir, o valor real de mercado, na maioria das vezes. E o que você não conseguir tratar através de variáveis são aquelas situações, o que você não consegue são aquelas situações como, às vezes, alguém pode passar alguma informação equivocada em relação a algum dado amostral, pode haver alguma variação socioeconômica ali que afete de alguma forma a sua amostra, qualquer coisa que não dê para ser transcrita em variável, pode ser que entre nessas questões que a norma fala de incontroláveis, que é essa porcentagem que não deixa chegar no 100% perfeita, certo? Mas 0,707 tem que ser isso? Não, esse coeficiente de determinação, o importante é ser acima de 0,7, principalmente quando você vai se credenciar em bancos. Esse coeficiente de determinação é interessante que ele seja 0,7, 0,8, 0,9, já está assim maravilhoso, tá? Mas 0,7 você já passa.
em situações de credenciamento em relação a esse tópico, tá? Porque são vários tópicos como esse que dizem algo a respeito da qualidade do seu trabalho. E o que acontece quando você vai para o modelo estatístico? Às vezes você ajeita um lado e desajeita o outro. Você ajeita determinação, desajeita normalidade, porque aí a gente tem vários tópicos, como, além de determinação, nós temos normalidade de resíduos. E isso aqui, vamos lá. Esses itens do modelo estatístico, você que está começando, às vezes parece algo muito distante, mas é importante saber onde você vai chegar na parte técnica para que você saiba a qualidade que precisam ser feitas as etapas anteriores. E isso tanto no seu laudo de credenciamento, no seu laudo judicial, no seu laudo particular e no seu laudo aí real de dia a dia mesmo trabalhando com bancos. Claro que aí a gente pode dividir em laudos simplificados, laudos completos, são complexidades diferentes, tamanhos de laudos diferentes, mas o enquadramento da norma é a mesma coisa. Você precisa procurar atender a determinação, normalidade de resíduos, enfim, toda uma sequência de nomes aí técnicos que a gente não consegue, não pode deixar de dizer, porque são eles que vão fundamentar o seu laudo de avaliação. Tem vários deles. Agora, isso aqui, se você não sabe que isso aqui existe, que você precisa fazer o enquadramento em vários coeficientes, pode ser que você não faça bem essas etapas e sofra as consequências aqui. Eu já vi muitas situações de pessoas que, inclusive, vamos dizer, tentaram mandar a documentação sem entender essa parte aqui e tiveram os seus trabalhos indeferidos, negados. Ou no dia a dia tiveram algum puxão de orelha. Por quê? Porque, vamos colocar como exemplo aqui a normalidade de resíduos, que foi a que eu já vi. Ela tem um intervalo para acontecer. E caso esse intervalo não aconteça, você está de alguma forma fugindo da norma. Então eu já vi casos que tinha que atender tinha que estar 64 aqui na normalidade, no intervalo, 89 aqui e 97 aqui. E não estava atendendo aqui, por exemplo. Aqui tinha dado 100. Aqui tinha dado 100 também. E aqui tinha dado 63. E nesse caso, houve um indeferimento independente de todo o resto ter sido feito, de ter debruçado, ter feito, porque não entendia muito bem esses intervalos. A norma dá sim um número aqui que ela considera ideal, tá? Eu posso até trazer aqui um número que ela considera ideal. Mas ela, dentro desse número ideal, ela tem um intervalo também que é admissível. Nós temos um número ideal, mas ela permite que você vá de um até o outro, tá? Então, aqui você tem alguns números que você pode utilizar e aqui ela tem um número ideal. Se você manda para um credenciamento, esse número ideal, maravilhoso. Se você manda dentro do intervalo, maravilhoso. Agora, o que você não pode mandar fora do intervalo, como esse aqui, por exemplo, cairia fora do intervalo porque esse primeiro é de 64 a 75 o intervalo admissível. Então, para cada um desses intervalos, você precisa fazer o seu enquadramento. Caso você caia fora desse intervalo, o seu laudo já pode ser indeferido e desclassificado e você perde um contrato de 5 anos nesse sentido. Ah, mas os bancos deixam corrigir quando erra? Olha, a maioria não, tá? Tem um ou outro que sim, né? Mas uma grande maioria não. Aí você tem que esperar uma próxima oportunidade, certo? Portanto, é bom
fazer já com todo o enquadramento. E você sabendo desses riscos que você corre se você não enquadra devidamente, que pode colocar todo o seu trabalho por água abaixo, você já se antecipa a trabalhar muito bem as etapas anteriores, certo? Quando você traz para o modelo estatístico as variáveis, a coleta de dados, você define as variáveis, você classifica ali o sinal e você descreve quais foram os critérios dessas variáveis, você trabalha a coleta de dados com base nos coeficientes da norma para enquadramento, você vai ter todos os números de cada um desses coeficientes, normalidade, vai verificar se tem outlier, se esse outlier deve ser mantido ou não. Eu antecipo que para fins de credenciamento, aqueles pontos muito gestuantes sejam tratados, que procure incluir mais dados, tratar melhor. Se puder mandar 0 outlier linear, é melhor, porque você evita algumas contestações que podem te prejudicar. Então, eu nunca mando o outlier para fins de credenciamento, que são aqueles pontos fujões da nuvem, né? Tá aqui, assim, fugindo. Além disso, esse ponto outlier, ele poderia ser se ele fosse um cookie, por exemplo, o que é um cookie? É um ponto que ele já aparece laranjado quando você faz uma análise. E esse ponto, se ele fosse um cookie, ele não estaria só influenciando, ele teria que ser eliminado se ele fosse um cookie, porque a distância de cookie é um ponto tão influenciante ao ponto de deformar o seu resultado e a sua amostra como um todo. Portanto, tem vários pontos, mas o que eu quero que você entenda hoje é isso, que existem indeferimentos de processos, muitos na verdade, por não saber como funciona dentro do modelo estatístico, como se comportam esses dados que coletou, e não saber enquadrar e acabar ajeitando uma coisa e desajeitando outra coisa simultaneamente e acabar mandando um trabalho que acaba sendo negado. Portanto, muita atenção com cada coeficiente da modelagem estatística. É por isso que a gente fala tanto em ter um guia, em se aprimorar, em entender o que acontece, não só pilotar o software. E depois, o que eu quero que você tenha em mente, o maior conselho que eu daria aqui hoje para você é cuidado com todas as etapas que vêm anteriores a que você estiver fazendo. Porque você está fazendo essa etapa, mas ela é consequência de todas as anteriores. Assim como a próxima etapa vai ser também consequência de todas essas 4 fases anteriores.